Há um bom tempo, a ciência, a filosofia e outras sabedorias perceberam que o ser humano costuma dar mais foco e intensidade para os fatores negativos da vida. E você pode achar que eu estou sendo alguém pessimista por falar isso, mas pense na seguinte situação. Imagine que você acorda em um belo dia, toma um café da manhã maravilhoso, pega uma rua sem nenhum trânsito, reencontra um grande amigo da infância e come o seu prato favorito no almoço. Até então, esse parece ser um dia perfeito e que com certeza merece o seu reconhecimento. Mas em um determinado momento no seu trabalho, seu chefe te chama e diz que ficou decepcionado com a sua performance nos últimos dias e espera muito mais de você. Essa conversa com seu chefe não durou nem 5 minutos, ou seja, ela não representa nem 1% de todo o seu dia. Mas ao chegar em casa e deitar na cama, adivinha qual o pensamento que ficará na sua cabeça? A gratidão de um dia 99% bom ou aquele 1% negativo? Com esse pequeno exemplo, podemos ver o quanto os fatores negativos da vida parecem ter um peso maior. Afinal, o que teria mais relevância no seu dia? Encontrar R$500 perdidos no seu bolso ou perceber que deixou cair os seus R$500 em algum lugar na rua? Veja bem que eu estou falando dos mesmos R$500, mas a perda parece ter um impacto muito maior. A esse fenômeno, nós damos o nome de viés da negatividade, uma espécie de programação mental que nos leva a prestar mais atenção, lembrar e dar mais relevância para as dores, perdas e outros fatores. E apesar dessa ser uma programação natural da nossa mente, as pesquisas mais recentes mostram que o pessimismo e a negatividade trazem diversas consequências para a nossa vida, podendo fazer você viver consideravelmente menos só por causa dessa maneira de pensar. E isso pode nos levar a uma pergunta: se o pessimismo é algo que nos faz tão mal, por que o nosso cérebro ainda mantém essa programação? E como podemos sair dessa armadilha mental e treinar o otimismo, mas sem fugir da realidade? É exatamente isso que iremos discutir nesse vídeo. Lembrando que todas as referências científicas dessa aula estão na descrição do vídeo. Além disso, você encontra o link para a plataforma Faculdade da Vida, a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil com base em ciência. E para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta vídeo toda semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer me ajudar a continuar postando, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Agora, sem mais enrolação, bora aprender! Para continuarmos falando sobre o pessimismo e as suas origens, vamos entender a fundo os 3 princípios do viés da negatividade. O primeiro princípio que rege a sua programação mental é a tendência de dar mais foco para o negativo do que para o positivo. No começo do vídeo, eu te dei alguns exemplos que fundamentam esse primeiro princípio, mas para que você tenha esse conhecimento muito bem consolidado, vamos ver mais alguns casos. Jornalistas sabem há muito tempo que as notícias negativas dão muito mais audiência do que as notícias positivas. Não é à toa que ao abrir o noticiário, 90% do que você vê são roubos, tragédias, assaltos e outras coisas negativas da nossa realidade. Anunciar a doença de uma pessoa famosa, por exemplo, sempre causa um aumento no número de indivíduos que buscam fazer exames preventivos. Porém, ao anunciar a cura dessa mesma pessoa famosa, a comoção e a divulgação da notícia com certeza não se apresentam na mesma intensidade. O segundo princípio do viés da negatividade diz que os fatores negativos ficam por muito mais tempo na nossa mente do que os fatores positivos. Uma pessoa que passou por um trauma na infância, por exemplo, pode trazer reações negativas na mesma intensidade ao lembrar daquele momento, mesmo após anos de vida. Um outro exemplo que evidencia esse princípio é quando você assiste uma série muito boa, que prendeu a sua atenção por muito tempo, mas que teve um final péssimo. Após meses, quando te perguntarem dessa série, o que você provavelmente vai lembrar mais? Todos os bons episódios ou aquele final decepcionante? Provavelmente, aquele final não vai sair da sua mente. Por fim, nós temos o terceiro princípio do viés da negatividade. Além de dar mais foco para as coisas negativas, como disse no primeiro princípio, nós tendemos a dar uma maior intensidade para a negatividade. Alguns estudos sugerem que para você se redimir de um erro em um relacionamento, é preciso fazer, em média, 5 coisas positivas. Afinal, dar flores para uma pessoa pode ser um gesto muito romântico, mas esquecer o dia do namoro faz aquelas flores parecerem muito pequenas. Acredito que até aqui o viés da negatividade tenha ficado muito claro para você, mas nós ainda não respondemos a pergunta: por que o nosso cérebro mantém essa programação mental? A resposta para esse questionamento não está na observação das pessoas no mundo atual, e sim dos nossos ancestrais, mais especificamente há 70 mil anos, onde os humanos viviam na savana africana. Nessa época tudo era extremamente escasso, violento e incerto. A qualquer momento você poderia ser atacado por uma cobra, um leão ou até mesmo por uma pessoa de outra tribo. As pessoas
pessoas não sabiam se iam caçar ou se no dia seguinte haveria algum outro animal por perto. Por isso, nosso cérebro começou a entender que ser uma pessoa mais pessimista aumenta as nossas chances de sobrevivência naquela época. Afinal, alguém mais pessimista nesse cenário não chegava perto do leão para ver se era manso, guardava mais comida para o inverno e nem comia qualquer fruta que achava ser comestível. Ele simplesmente fugia e evitava qualquer menor sinal de perigo. Assim eu te pergunto, quem teve mais chance de sobreviver? Aquela pessoa que ficava olhando para o céu, vendo as estrelas e pensando sobre o significado da vida? Ou o pessimista que estava atento para qualquer sinal de perigo? O pessimista, é claro, foi a pessoa que sobreviveu e passou de geração para geração os seus aprendizados e os genes que nos levam ao tão famoso viés da negatividade. Hoje, como você pode perceber, a nossa realidade é muito mais fácil do que há 70 mil anos. Porém, o nosso cérebro continua carregando essa premissa biológica, onde o problema agora não é o leão na selva, mas os boletos, o trânsito, as discussões e todos os problemas de uma vida normal. Acontece que, além dessa tendência natural para focar no negativo, muitas pessoas simplesmente abraçam a negatividade e se tornam aquele amigo das trevas, que só reclama, só critica, só evidencia as tragédias e não consegue enxergar nada de positivo no mundo. Essa é a pessoa que, quando você diz que foi promovido no seu emprego, ela olha pra você e diz: nossa, mas se antes você não tinha tempo para sua família, agora vai ficar ainda pior. E infelizmente é muito mais fácil encontrar uma pessoa muito pessimista do que uma pessoa muito otimista. Inclusive, pense na sua própria realidade. Se eu te encontrasse em um dia qualquer na sua rotina, o que seria mais provável você estar pensando? Todas as coisas positivas da sua vida ou algum problema que você precisa resolver? Vemos novamente que o pessimismo está muito mais perto da nossa vida. Mas, como eu disse no começo do vídeo, estudos recentes vêm mostrando que o pessimismo é algo que traz diversas consequências, tanto para a nossa saúde física quanto mental. Para mostrar para você que isso é já praticamente um consenso na ciência, eu trouxe um excelente estudo publicado em uma grande revista científica. Essa pesquisa analisou a resposta de mais de 70 mil pessoas sobre o quanto elas se consideravam pessimistas ou otimistas. E o resultado que mais assustou os pesquisadores é que as pessoas pessimistas vivem, em média, 11 a 15% menos do que as pessoas otimistas. E você pode pensar que o quanto uma pessoa vai viver depende de vários fatores, como a renda, genética, grau de escolaridade, estilo de vida e outras variáveis. Mas, como eu disse, esse é um excelente estudo e é claro que eles analisaram todos esses fatores. E mesmo assim, os resultados permaneceram consistentes. Ou seja, estatisticamente falando, pessoas pessimistas vivem consideravelmente menos em qualquer realidade. Isso vai acontecer porque o pessimismo está diretamente associado a um pior sistema imunológico e elevados níveis de inflamação crônica, que podem nos levar a um derrame cerebral, ataque cardíaco e até mesmo a depressão e ansiedade. Portanto, eu estou sim afirmando que se você reclama muito e acredita que o futuro sempre vai ser algo negativo, seu corpo vai ter uma resposta pior para combater qualquer tipo de doença que você imaginar, desde uma gripe até uma grande infecção. O estudo ainda mostrou que homens otimistas têm uma chance 70% maior de passar dos 85 anos ao se comparar com homens pessimistas. Já para as mulheres, essa chance é 50% maior, já que naturalmente as mulheres tendem a viver um pouco mais. Com todas essas descobertas, podemos perceber que ser pessimista é decidir literalmente piorar a sua vida um dia após o outro. E além disso, todos sabem que a negatividade é algo que passa para outras pessoas. Afinal, quem nunca sentiu um ambiente pesado com a presença daquela pessoa que só fala de tragédia? E agora você sabe as origens do pessimismo e o quanto isso pode ser prejudicial. Mas como podemos treinar otimismo se a nossa programação mental nos puxa para o negativo? Bom, primeiramente, entenda que o otimismo não é viver no mundo das princesas e dos príncipes, achando que todas as pessoas são boas, que o mundo é justo e que não existem coisas negativas na nossa realidade. Essa, na verdade, é uma irracionalidade positiva. O otimista é aquela pessoa que sabe que existem assaltos, pessoas desonestas e muita crueldade no mundo. Porém, em uma realidade de alegrias e tristezas, ela se esforça para focar no positivo, nas soluções e naquilo que está dentro do seu controle. Entendido isso, podemos caminhar em direção a uma nova maneira de pensar. Para isso, existem alguns exercícios muito bem documentados pela ciência, e a primeira delas é a gratidão. Estudos mostram que praticar a gratidão por 30 dias seguidos aumenta significativamente os seus níveis de bem-estar e felicidade. Mas aqui vai um aviso: de nada adianta você chegar no fim do seu dia e agradecer por algo se você não realmente sentir a gratidão. O que precisamos fazer é dizer pelo que somos gratos e por que sentimos essa gratidão, mesmo que seja por pequenas coisas da vida. Quando esse sentimento é realmente verdadeiro, aí sim você irá colher os benefícios dessa prática. Portanto, lembre-se, apenas colocar #gratidão no seu Instagram não é o suficiente para fazer você ser mais otimista.
O segundo exercício que você pode fazer é a ressignificação de problemas e momentos negativos, ou seja, é olhar para uma situação ruim e buscar um outro significado. Então vamos a um exemplo. Imagina que uma pessoa quase bate no meu carro porque ela estava bêbada. Ao invés de eu ficar reclamando e xingando essa pessoa, eu posso parar, respirar fundo e pensar que nada de ruim aconteceu e talvez se eu não tivesse percebido o motorista bêbado, poderia ter acontecido algo muito pior. Mas é claro que pensar dessa forma fora da situação é muito mais fácil, portanto, isso leva tempo e prática. Meu desafio para você, a partir de hoje, é dar um novo significado para cada reclamação que você fizer no seu dia, pois isso com certeza vai treinar o seu otimismo. E uma terceira dica para te afastar do pessimismo é evitar noticiários, jornais e pessoas que puxam sua energia para baixo, pois as pessoas em nossa volta e o nosso ambiente são coisas que influenciam e muito a maneira como pensamos. E se você acha que não é influenciado por essa negatividade, vamos testar os seus conhecimentos com perguntas gerais sobre o mundo que vivemos. Quantas pessoas no mundo você acha que tem acesso à eletricidade? Alternativa A, 20%, alternativa B, 60% ou alternativa C, 80%? Pense na resposta e vamos para mais uma pergunta. Nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial vivendo na extrema pobreza quase dobrou, ficou mais ou menos igual ou caiu pela metade? Pense na resposta e vamos para uma última pergunta. Qual a expectativa de vida no mundo hoje? Alternativa A, 50 anos, alternativa B, 60 anos ou alternativa C, 70 anos? A resposta da primeira pergunta é a alternativa C, 80% das pessoas possuem acesso à eletricidade. A resposta para a segunda pergunta é: a pobreza caiu pela metade. E por fim, a resposta da terceira pergunta é a alternativa C, 70 anos. Eu não sei o que você respondeu, mas quando eu faço esse teste com várias pessoas, a maioria espera por uma resposta mais pessimista sobre a nossa realidade. Isso acontece porque a todo momento nós vemos notícias ruins nos jornais e na internet. Portanto, reconheça que sim, todos nós somos pelo menos um pouco pessimistas, e a única maneira de mudar é reconhecendo essa atitude e realizando pequenos esforços diários para nos aproximarmos do otimismo. Assim, não iremos viver nem no mundo das trevas, nem no mundo das princesas. Seremos, enfim, realistas e esperançosos. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, e se você é o tipo de pessoa que gosta de estudar sobre mente, cérebro, comportamento humano e desenvolvimento pessoal, clique no primeiro link da descrição e conheça a plataforma Faculdade da Vida, a maior escola de crescimento pessoal do Brasil com base em ciência. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo numa próxima aula ou dentro da plataforma. Até logo!